Olá, da última vez que falamos, o assunto foi a alimentação do ponto de vista de qualidade da alimentação. Que alimentos são bons e quais que não são tão bons ou até mesmo que são prejudiciais, mas que continuam sendo usados porque o povo vive de cultura. Pouca gente tem coragem de romper com a cultura em favor da educação. Mas esse não é nosso assunto. O nosso assunto hoje é ainda alimentação, porém do ponto de vista quantitativo. Quando esse é o tema, tudo tem a ver com condições socioeconômicas e culturais. Tomando como exemplo, podemos citar problemas nutricionais em regiões da África, essa África que está abaixo do Saara. E do outro lado, no extremo do outro lado, está a América do Norte, os Estados Unidos da América. Nós já falamos da qualidade dos alimentos, agora estamos falando da quantidade. Mas, de fato, não se pode nunca separar completamente uma coisa da outra. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, além da fartura de alimento, da quantidade que tem, e naturalmente, quando nós falamos dos Estados Unidos, estamos falando com a população que representa a ideia que se tem de Estados Unidos. Lá, na verdade, não é um mar de rosas, lá não tem ruas de ouro, não é assim também. Mas, de qualquer jeito, é um padrão de qualidade para o mundo ocidental. A mesma coisa se diz da África. Quando se diz África, tem, por exemplo, a África do Sul, região superdesenvolvida, mas a fartura dos Estados Unidos, às vezes ela faz mal às pessoas. Por exemplo, são os tais de fast food, os refrigerantes. Aqui no Brasil, as empresas de fast food como McDonald's, Bob's e várias outras por aí, são originárias dos Estados Unidos. Do mesmo jeito, são os refrigerantes encabeçados pela Coca-Cola, que é mais açúcar do que qualquer outra coisa. Na verdade, não é apenas açúcar, porque tem um alcaloide da Coca também. Ninguém pensa que é um refrigerante inocente, porque não é. Vamos, assim, trabalhar em dois extremos. A desnutrição calórico-proteica, que a gente usa a sigla DCP, e, do outro lado, o sobrepeso e mesmo a obesidade. Além de uma infinidade de doenças oportunistas desenvolvidas pela DCP, ou seja, déficit calórico-proteico, chamamos a atenção para uma que é um exponencial importante, que é a doença, o síndrome de Kwashiorkor. É uma doença em que a criança experimenta extrema magreza e edema dos membros inferiores. Ele fica inchado, as pernas quase da grossura da cintura. E falamos de doenças oportunistas. Aqui se vê muito bem como elas ocorrem. Ocorrem porque na carência de proteína, ou na falta suficiente de proteína, a pessoa está fragilizada em tudo aquilo que depende das funções das proteínas, que são funções estruturais e funções metabólicas. Quando você fala em imunidade, é muito comum nessa época de virose ouvir falar em pessoas com baixa imunidade, tem tudo a ver com proteínas. Claro, envolve outras coisas, como vitamina C, mas tem também a ver com proteínas. Além das síndromes metabólicas, as doenças estruturais, e vamos aqui colocar como exemplo dessas doenças
um problema chamado sarcopenia. Sarcopenia é um termo para designar doenças carenciais dos músculos estriados, do músculo esquelético. Na sarcopenia, a pessoa perde, vou usar também uma expressão que já está bem popularizada, ela perde massa magra. Essa doença é de interesse em qualquer lugar. Eu falei da África subsaariana, mas ela é de interesse em qualquer lugar, porque ela acomete com muita força idosos, acamados. É por isso que o idoso tem que fazer exercício físico, se possível uma academia. Já falamos aqui da quantidade de exercício físico que é suficiente. Vamos repetir, se você faz exercícios físicos vigorosos numa academia, 1h30 por semana tá bom. Agora, se são moderados, tem que ser mais tempo. E no caso dos idosos, além da hipoproteinemia, tem a questão de água. O velho morre muito de sede, nós vamos falar de água num desses próximas conversas. O velho morre de sede porque fica em casa sozinho, a família sai para trabalhar, não tem quem dá água para ele e vai acostumando, porque a água é assim, você tem vontade de beber se você beber. Se você for deprimindo a vontade, daqui a pouco você não vai ter mais vontade de beber nada. Ainda voltando para o outro extremo, encontramos a obesidade. A obesidade é uma fonte, ou melhor, eu vou dizer com uma linguagem diferente. É um pano de fundo onde se instala dores nas juntas, desenvolve cálculo de vesícula, desenvolve cálculo de rim, desenvolve dor, inconveniências, desenvolve cálculo de rim, cálculo de vesícula, pressão alta, diabetes. Então, gente, é preciso se preocupar com a qualidade dos alimentos e também com a quantidade. Não pensa, quantidade não importa. Importa sim. É muito importante. É isso que faz o que nós começamos a falar com o nome de homeostase energética. Lembra? É aquele equilíbrio entre o que você come e o que você consome através da atividade física. Por hoje é isso. Um abraço e qualquer coisa estamos à disposição no nosso telefone 995 25 9659 DDD 27. Um abraço.